Olá, boa noite. O assunto dessa vez é sobre polícia, lei, justiça, crime eleitoral. Vamos falar também sobre da vereadora Marielle que morreu no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse crime, mas a vereadora Marielle não vai ser o assunto principal. Não vai ser o nosso assunto principal. O nosso assunto principal vai ser a lei, vai ser justiça, vai ser polícia, crime. Porque eu assisti que o Ministério Público do Rio de Janeiro disponibilizou a Polícia Federal para acompanhar o caso daquela vereadora que foi morta no Rio de Janeiro. Mas eu vi também, assisti também, que o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso daquela vereadora do Rio de Janeiro, eu assisti o delegado dizendo que não é necessário que os federais estejam nesse caso. Então, ele falou que a Polícia Civil, ela dá conta do recado, ela é suficiente no caso, vai dar uma resposta à sociedade. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não que a Polícia Civil seja incapaz. Não que a Polícia Militar seja incapaz. Não existe menos polícia, nem mais polícia. Não existe menos justiça, nem mais justiça. Só existe a justiça. Só existe a lei. E é sobre isso que nós vamos falar. A Polícia Militar, ela é capaz. A Polícia Civil, ela é capaz também. Da mesma forma que a Polícia Federal. Só que nós precisamos entender que cada polícia, cada órgão, ela tem a sua função. Ela tem a sua função. A Polícia Civil, ela é capaz de investigar e descobrir qualquer crime que ela quiser. Qualquer crime. São as pessoas preparadas e responsáveis por investigações criminais de qualquer nível, de qualquer situação, em qualquer lugar. A Polícia Civil consegue. E a Polícia Militar também. A Polícia Militar também, ela é capaz de investigar e descobrir e chegar aos autores de qualquer crime. De qualquer crime que você imaginar. Agora, nós precisamos entender, quando o Ministério Público disponibilizou a Justiça, a Polícia Federal, nós precisamos entender isso aí, que o Ministério Público não está desmerecendo a Polícia Civil. O Ministério Público não está desqualificando a Polícia Militar do Rio de Janeiro, de qualquer estado, não é isso. É que a Polícia Federal, ela é preparada para crimes políticos. A Polícia Federal, ela é o órgão responsável para investigar crimes políticos. A Polícia Federal é para desvendar crimes políticos. Por isso que o Ministério Público disponibilizou os recursos da Polícia Federal. Porque é um crime que não pode ficar impune. É um crime que tem que haver punição. Porque, como eu já disse antes, e vou continuar dizendo, o Exército, a Polícia Federal, ela vai ser atuante agora. Por quê? Da mesma forma que tirou o Lula e o PT, a sua quadrilha do governo, o crime organizado vai ser combatido também. Vai ser combatido. E uma das formas de combater esse crime organizado é no governo. Porque não adianta ficar atropelando os bandidos da favela, ficar matando os bandidos da favela. Tem que combater aqueles que estão dando ordem. Que estão dando ordem. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque a Polícia Civil não é incapaz. Só que a Polícia Civil, ela obedece ordem. A Polícia Militar, ela é suficiente, ela é capaz. Mas a Polícia Militar, ela obedece ordem. Então, vamos lá. Se quem mandou matar essa vereadora Marielle tiver mais poder do que os delegados da Polícia Civil, eles vão ter que obedecer. Vocês compreendem isso? Eles vão ter que obedecer. Se os autores, os mandantes do crime da vereadora Marielle tiver mais poder do que a Polícia Militar,
eles vão ter que obedecer. Ou seja, eu vou ser mais claro. Todo crime no Brasil, ele é descoberto pela Polícia Civil. Todo crime no Brasil, ele é descoberto pela Polícia Militar. Mas por que muitos crimes a Polícia Civil não apresenta a resposta à sociedade? Por que muitos crimes não ficam resolvidos? Sabe por quê? Porque alguém poderoso está calando a Polícia Civil. Alguém poderoso está calando a Polícia Militar. Não existe crime que está encoberto. Não existe crime que não tem solução. Não existe crime encoberto. Existe aqueles que calam a Polícia Civil. Existe aqueles que têm poder e calam a Polícia Militar. Então, quando o Ministério Público disponibilizou a Polícia Federal para entrar no caso, é porque o governo federal, a Justiça Federal, vai acompanhar de perto para que não haja falsificação de documentos, para que não haja fraude em apresentação de testemunhas, por exemplo, para que não haja desvio da lei, da justiça. Os federais é que resolvem os crimes. Os federais é o órgão competente para resolver crimes políticos. A Polícia Civil não precisa ficar chateada ou enfurecida porque os federais vão entrar no caso. Pelo contrário, tem que haver essa unificação. A Polícia Militar trabalhando junto com a Polícia Civil, a Polícia Civil trabalhando junto com a Polícia Federal, o Exército. Temos que unir, quanto mais forças nós unirmos, melhor para combater esse crime organizado. Porque não é tão forte assim o crime organizado. O crime organizado não é tão poderoso assim, não é tão forte assim que não possa ser combatido. Basta eu ter um pouco de vontade, de união, de força, que nós vamos conseguir. Amém? Glória a Deus. Aleluia.